Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu vou fazer uma reação, um react, a dois vídeos do Caio Modesto. Eu não o conheço pessoalmente, eu sei que ele é um influenciador presbiteriano, tem um canal com mais de 1 milhão de inscritos, e já quero dizer aqui de antemão que eu o respeito como pessoa, como cristão, assim como eu já fiz reações ao pastor Hernandes Dias Lopes, também ao pastor Augusto Nicodemos, dois pregadores, pastores a quem também admiro, respeito, e por isso mesmo resolvi então fazer esse react, porque quando a gente vê canais aí que são apenas críticos pela crítica, pessoas que só querem polemizar e que se valem de acusações infundadas, a gente nem perde muito tempo com isso, né? Mas quando são pessoas que têm um alcance e que têm um trabalho também bonito na internet, vale a pena a gente comentar, reagir de maneira respeitosa a essas ideias, né? Então, o react aqui é as ideias que o Caio propagou por meio desses vídeos e que tem propagado, né, a respeito do adventismo. Então, eu quero fazer essa minha reação unicamente baseada na Bíblia e dar a você a oportunidade de ouvir de um adventista. Eu sou adventista já há mais de 30 anos, eu me converti com 18 anos, a minha história é bem conhecida, aqui no meu canal você pode ter acesso a esses meus testemunhos, né? E desde então me tornei um adventista, um criacionista, tenho defendido essa bandeira, essa causa criacionista e também, obviamente, as doutrinas adventistas que eu abracei e que descobri serem bíblicas. Então, é bom que você ouça de adventistas o que os adventistas creem, né? Logo mais eu vou citar esse livro aqui, que é fonte oficial da igreja, Nisto Cremos. As 28 doutrinas fundamentais bíblicas adventistas estão contidas nesse livro. Outra obra muito importante para nós é o Tratado de Teologia. Esse tem mais de 1000 páginas. E nesses livros oficiais você encontra a posição dos adventistas com relação a vários assuntos. Infelizmente, o que eu percebo nesses canais que volta e meia nos criticam é uma repetição de algumas falácias, de algumas inverdades, e pela repetição muita gente acaba acreditando que é verdade, né? Por exemplo, uma básica: os adventistas acreditam que vão ser salvos pela guarda do sábado. Por favor, né? Tenham um pouco mais de respeito e consideração e analisem o que a gente ensina, o que está na nossa literatura oficial, ouçam mais antes de falar essas coisas, né? Então, outra, né? Adventistas creem que Jesus é um ser criado, porque para eles Jesus é Miguel. Outra inverdade terrível, né? Como se nós crêssemos, então, fôssemos uma espécie de semi-arianos que creem que Jesus é um Deus criado, um Deus menor, um Deus não eterno. Isso é falso. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto também, e outros mais. Então, já tenho aqui meu canal, reações, por exemplo, a reação a algumas falas do pastor Hernandes Dias Lopes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir, se ainda não o fez. Uma reação também, uma ou duas reações, a falas também do reverendo Augusto Nicodemos, vou deixar também aqui na descrição. E agora eu faço então essa reação a algumas falas aqui do Caio Modesto. Antes, porém, quero pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sino de notificações para receber os avisos aí de novos conteúdos, curta, se inscreva, comente, tudo isso faz com que o YouTube perceba, né, a relevância dos conteúdos aqui do canal e indique para mais pessoas. Também quero recomendar para você o canal do meu amigo Felipe Dávila, que é o Seven Documentários. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para o canal dele. Tem feito um trabalho muito bonito, material assim com qualidade, sobre história do adventismo e outros assuntos mais, mídia. É um canal muito bom, Seven Documentários. Então se inscreva lá também no canal do Felipe Dávila, acompanhe, indique para os seus amigos. Quando a gente encontra coisa boa assim, tem que apoiar, né? Coisa ruim a gente deixa para lá, mas coisa boa tem que apoiar. Muito bem, então eu vou soltar aqui para você o áudio desse vídeo que o Caio gravou. Eu vou pausando e comentando algumas coisas, tá bom? Não será possível fazer assim um comentário exaustivo, com referências e tudo mais, porque senão esse vídeo aqui vai virar uma vigília, né? Vai ficar muito, muito longo. Eu vou ser pontual e vou deixar para você indicação de leitura como esta aqui, por exemplo. Eu acho que os nossos críticos deveriam, no mínimo, ler o livro Nisto Cremos. Quem sabe até um esforço maior, se querem realmente criticar com propriedade, o livro Tratado de Teologia, né? Eu costumo dizer assim que
Se a perseguição e a crítica vêm porque estamos pregando o evangelho, tudo bem, Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos, injuriados e mentindo a vosso respeito, ou disserem todo mal a vosso respeito, por minha causa, né? Porque somos seguidores de Jesus. Agora, se for por outro motivo, aí temos que ficar preocupados, né? Mas se for porque estamos querendo seguir Jesus e a sua palavra, se formos criticados por isso, está tudo certo, faz parte, né? Agora, ser criticado por inverdades, por falácias, aí já fica complicado, né? Tem muita gente aí adotando a falácia do espantalho, né? Eles criam um espantalho e aí batem no espantalho achando que estão batendo na gente, quando não é o que está acontecendo. Vocês perceberão agora, à medida que formos ouvindo aqui esse vídeo, tá bom? Logicamente, é confiável? Esse aqui ele começa falando sobre o Dr. Rodrigo Silva, tá? Olha só que interessante. Ô Caio, o Rodrigo Silva, teologicamente, é confiável? Não recomendo seguir porque ele é adventista e sua teologia está ligada aos escritos de Ellen White, que é uma falsa profetisa que teve mais visões que o apóstolo João em Apocalipse. Ah, não. Isso é sério? Achei isso tremendamente injusto, né? Rodrigo Silva é confiável? Ah, não recomendo porque ele é adventista e ele segue a falsa profetisa Ellen White. A pergunta é, as coisas que o Dr. Rodrigo fala estão corretas? As coisas que o Dr. Rodrigo fala estão de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? Por que já partir para uma desqualificação pelo fato de que ele é um adventista e porque ele leva em consideração escritos de Ellen White? Eu não diria isso, por exemplo, de um presbiteriano, porque ele segue Calvino, ou não desqualificaria uma pessoa já de imediato porque ela é presbiteriana, como é o caso do Caio. Também não faria isso, né, com um luterano, porque ele segue Lutero e eu discordo de muitas coisas que Lutero ensinou. Temos que analisar o que a pessoa diz, né, temos que ser mais bereanos, né, não partir já para desqualificação porque ela é dessa ou daquela linha teológica da qual eu discordo, ou porque ela admira e segue esse ou aquele escritor. Achei isso aqui de muito mau gosto, né, e falsa profetisa. Aí o ônus da prova pertence a quem acusa, né? Será que Ellen White ela não passa no teste das escrituras? Porque a Bíblia diz o seguinte: provem os espíritos para ver se procedem do Senhor, porque muitos falsos cristos e falsos profetas estão aí pelo mundo. Então a Bíblia nos recomenda a não descartar de imediato aqueles que se dizem profetas, mas também não acolhê-los, não aceitá-los de imediato. São dois erros extremos, né? Rejeitar tudo ou aceitar tudo. Então o que a Bíblia diz é, provem. E a prova é a Bíblia. Por exemplo, aquele texto lá de Isaías 8, à lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, deixem para lá, né? Não verão a alva. Então, primeiramente, o profeta, esse que se diz profeta ou profetiza, Deus não faz acepção de sexo com relação ao dom profético. Nós temos profetisas na Bíblia várias, Débora, Hulda, as filhas de Filipe, né? Então, esse profeta ou essa profetisa está de acordo com a Bíblia? Sua mensagem está de acordo com a palavra de Deus? Ou ele prega coisas que vão fora da Bíblia? Por exemplo, prega sobre a imortalidade da alma? Ele prega sobre a não vigência do sábado? Ele prega sobre o inferno? Ele prega sobre que você pode comer de qualquer coisa que você encontrar pelo caminho, né? Enfim, apenas alguns exemplos, né? Se ele prega coisas que estão em desacordo com o que outros profetas já pregaram, João, Pedro, Paulo, Isaías, Moisés, esqueça, não vem de Deus. Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não vai ensinar uma coisa para um profeta e outra para um outro profeta, né? Então, a pergunta é, Ellen White está de acordo com a Bíblia? O que ela escreveu contradiz a Bíblia? O que ela escreveu está, em alguns casos, além da Bíblia ou contra a Bíblia? É isso que temos que perguntar. Por exemplo, ela ensina sobre os 8 remédios da natureza. Isso está na Bíblia? Não está. Mas isso é contra a Bíblia? Não, obviamente que não. Ela expande o conceito de quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus. Né? Ou então 3 João 2, em que Deus diz que se preocupa com a nossa saúde integral, física, mental e espiritual. Então a pergunta é, o que ela escreveu está contra a Bíblia, contradiz a Bíblia ou não? Até hoje, lendo os livros de Ellen White há 30 anos, já trabalhei inclusive aqui na Casa Publicadora Brasileira, por 3 anos, na editoria dos livros de Ellen White. Trabalhamos na atualização da tradução para o português. E tudo que eu li já desta autora inspirada, eu não vi nada que contradissesse o que está na Bíblia. E aí fica o desafio, né, tanto para o Caio como para qualquer outra pessoa, né, antes de afirmar que ela é uma falsa profetisa, ler
comparar, né? Sabe o que é um falso profeta? Gente que dizia assim, 1000 passará, 2000 não passará. E já passou 25 anos, né? Já se passaram 25 anos desde essa profecia que era tão comum no meio evangélico. E aí? Essas pessoas foram descaracterizadas como falsos profetas, foram caracterizadas como falsos profetas ou deixaram para lá? E tantas outras coisas que a gente ouve por aí que não se cumprem, né? E aí passa por isso mesmo, né? Agora, o que Ellen White escreveu está em desacordo com a ciência moderna? Está em desacordo com a Bíblia Sagrada, com a boa teologia? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E não desqualificar alguém porque lê e leva a sério aquilo que ela escreveu. Tem mais para dizer a respeito disso, mas vamos ouvir mais alguma coisa aqui. Sim, inclusive, você sabia que ele acredita em seres de outros mundos e que esses seres de outros lugares não caíram em pecado ainda? Ou seja, temos um Adão em um outro lugar do universo. Além disso, ele disse que Jesus Veja, muitos dos nossos críticos tentam fazer parecer que a gente acredita no ET de pele verde, com dedinho que acende, como aquele do filme, né? Coisas assim, né? Extraterrestres, humanoides esquisitos. Não é assim o caso. E a nossa crença nesse assunto, ela tem base bíblica. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição também para vocês um vídeo em que eu falo sobre essa questão dos extraterrestres. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos bíblicos, só vou citar novamente, não tenho tempo de explorar detalhes sobre isso. Cada tópico desse daria um vídeo. E aqui meu canal tem vários vídeos sobre vários desses tópicos. Né? Quando lá em Jó capítulo 1, a gente vê ali uma reunião, né, uma reunião cósmica, digamos assim, uma comissão, está ali Deus, e é dito no texto que compareceram a essa reunião filhos de Deus. Se eles compareceram à reunião, não estavam então ali naquele local, no céu, então não podem ser anjos, ok? Eram filhos de Deus que vieram de lugares distantes. E estava ali também, estranhamente, Satanás, e Deus pergunta, de onde você veio? De rodear a terra e de passear por ela, ou seja, indica posse. Ou seja, Satanás, ele usurpou a posse do planeta Terra, que pertencia a Adão e Eva. Quem deveria estar naquela reunião como representante da Terra era Adão, e não Satanás, Lúcifer, que usurpou isso. Ele se torna, então, o príncipe deste mundo caído. E por isso ele está naquela reunião. Veja, é uma reunião com representantes de mundos. Um texto interessante de Paulo diz assim que nós nos tornamos, esse mundo caído, a Terra, nós nos tornamos espetáculo para o universo, tanto a anjos quanto a homens. Como assim? A Terra se tornou espetáculo para o universo, porque ela é o planeta caído, o único que caiu, tanto a anjos quanto a homens. Que homens são esses? Que pessoas são essas que nos contemplam? A palavra grega ali é teatron, é como um teatro mesmo, nos contemplam, nos observam. Que mundos, que homens são esses que observam a Terra com atenção? Interessante, não é verdade? Eu poderia citar outros textos também, que fala de mundos criados, né? E isso nos indica, sim, que há mundos não caídos, criados por Deus também. Toda a família celestial aguarda que a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, um dia seja reintegrada a essa família celestial. Veja, a parábola das ovelhas é interessante também. Claro que ela representa aqueles que se extraviaram, aqueles que se perderam, né? Mas é dito na parábola que o pastor deixou as 99 ovelhas no local seguro e veio em busca da ovelha que se perdeu. Aqui na Terra, tem algum lugar seguro onde o pastor possa deixar suas ovelhas? Não tem, né? Então, alguns entendem que essa parábola vai além da compreensão de que são os pecadores que são resgatados, mas pode também representar o mundo que se perdeu, esse mundo em que Jesus morreu e veio para resgatá-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que veio morrer pelos pecadores. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição também material complementar, de modo que você percebe que essa crença não é absurda, né? Nós temos algum fundamento bíblico sim para acreditar em mundos não caídos, mas não em ETs, né? Esses ETs de Hollywood, não tem nada a ver, nós não pensamos dessa forma. Deserto não suportou o voo de Satanás, além de dizer que no céu que ele acredita vai ter ateus. Então Essa é outra distorção das palavras do Dr. Rodrigo, né? É um absurdo, é triste que façam isso, né? Numa live aí, num podcast, eu acho, ele falou que poderia, né? Que poderá ver ateus no céu. Mas é óbvio que ele não está dizendo que pessoas que não aceitaram a salvação, pessoas que foram rebeldes, que eram ímpias, estarão no céu. Não é isso. Quem fala isso, né, contra as palavras do Dr. Rodrigo sobre ateus no céu,
certamente também interpretariam errado as palavras de Cristo lá em Mateus 21:31, quando ele diz que as prostitutas e os cobradores de impostos estariam no céu e chegariam lá antes dos fariseus. E aí? Haverá prostitutas no céu? Haverá corruptos no céu? Claro que não. É fácil entender o que Jesus estava dizendo nesse texto, né? Obviamente que as prostitutas que estarão no céu serão as prostitutas arrependidas, convertidas, da mesma forma o Dr. Rodrigo, ele usa basicamente o mesmo tipo de raciocínio de Jesus, né, no texto, né? Ateus estarão no céu por quê? Porque aceitaram, em algum momento, a salvação em Cristo, foram pessoas que, talvez com a pouca luz que tiveram, abraçaram essa luz e foram salvas por Jesus. Nós sabemos que, com certeza, haverá no céu também pessoas que pertenceram a religiões não cristãs, pessoas, quem sabe, que viviam lá no meio da floresta, isoladas, adorando a natureza, e, inclusive, lá em Zacarias há um texto bem interessante, né, quando alguém pergunta que marcas, que feridas são essas nas mãos de Jesus? Quem são essas pessoas que estarão lá com Jesus e não saberão que feridas são aquelas, que cicatrizes são aquelas em suas mãos, né? Então nós entendemos, né, como adventistas, que a graça de Deus, ela é infinita, ela é abarcante e ela vai atuar no sentido de salvar aqueles que, com pouca luz, abraçaram essa luz que tinham, né? Por isso que o texto bíblico diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E que quem com lei pecou, com lei será julgado, e quem sem lei pecou, sem a lei será julgado. Então Deus tem seus critérios, né? E tem que ser, assim, infelizmente, muito mal intencionado para distorcer as palavras do Dr. Rodrigo, como fariam também com as de Jesus, né? Ateus no céu. Não, eles vão continuar sendo ateus no céu, estando ali na presença de Deus, né? É isso que ele quis dizer? Não faz sentido realmente, né? Teologia do Rodrigo Silva. Mas peraí, me responde. Por que o adventismo não é confiável? Ótima pergunta, eu vou te responder. É o seguinte, eles acreditam no juízo investigativo, onde nossos pecados serão purificados por meio de Jesus, anulando praticamente a obra salvífica na cruz. Acredita que eles disseram que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844? Rapaz, de onde eles tiraram isso? Adivinha, foi uma visão da Ellen White. Mas falso, né? Muito falso, né? Veja só. Juízo investigativo, vamos começar com isso, depois comentar aqui a ascensão de Jesus ao santuário, né? Esse assunto, ele exige um bom estudo sobre o ritual do santuário do antigo Israel, para entender o que acontece no santuário celestial. Santuário celestial, sim, basta você ler a carta aos Hebreus, né? Ali, Paulo fala de forma detalhada sobre o ritual do santuário, e ele compara o santuário terrestre com o santuário celestial, os cordeiros com o próprio Jesus, e mostrando que as realidades celestiais são infinitamente maiores, mas deixa muito claro que Jesus não entrou no santuário feito por mãos humanas, mas no mesmo céu, no santuário que Deus erigiu e não o homem, né? Lá no Apocalipse aparece também o santuário celestial, ali dentro do qual está a Arca da Aliança original, verdadeira, né? A da terra era uma cópia. E é dito lá em Êxodo que Moisés fez tudo segundo a cópia, né? Segundo o modelo, melhor dizendo, que Deus mostrou para ele que era de acordo com o santuário celestial. Então, nós não inventamos isso, né? Isso vem da Bíblia, certo? E o juízo investigativo é muito fácil de entender. A Bíblia diz que Jesus vem para dar o galardão, ou seja, dar a recompensa àqueles que aceitaram a graça salvadora dele, né? E a vida eterna, então, àqueles que aceitaram a salvação, e infelizmente a morte eterna para aqueles que rejeitaram a salvação. João 5, 28 e 29 diz: vem o dia em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação ou do juízo. Então, veja bem, as pessoas permanecem de modo inconsciente na sepultura, estão ali mortas. A Bíblia usa frequentemente a expressão dormir para se referir aos mortos, né? Então é isso, morreu, acabou seu tempo de graça, você está na inconsciência, e a ressurreição é só na volta de Jesus. É só você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, por exemplo, e muitos outros textos que falam disso, né? Eclesiastes 9, que fala que os mortos não sabem de nada, né? Não participam de nada do que acontece aqui neste mundo, né? Enfim, até a ressurreição não participam, não pensam, não sentem, estão entregues ao esquecimento, como diz a Bíblia. Então, o juízo acontece e o galardão é dado na volta de Jesus. Portanto, para que o galardão seja dado na volta de Jesus, é preciso que tenha havido um julgamento prévio.
dos mortos e depois os últimos vivos que houver na terra bem pouco antes da volta de Jesus. Tem que ter havido um juízo antes do advento, um juízo pré-advento, que é o que chamamos de juízo investigativo. A investigação dos casos. Nós sabemos que há livros de registros no céu. Assim como no santuário terrestre ficava ali o registro do sangue dos pecadores arrependidos, também há livros de registro no céu. E ali estão registrados os pecados dos pecadores, esses pecados que serão eliminados para sempre, no caso dos salvos, e pecados que serão considerados no juízo, no caso dos ímpios, para que a condenação deles seja clara, né, que ninguém tenha mais dúvidas com relação a isso. É preciso aqui um estudo mais detalhado para entender que tem uma fase pré-advento, uma fase milenial, juízo de comprovação, e uma fase pós-milênio, que é a fase de execução, quando os ímpios, Satanás, o pecado, serão destruídos. Então essa é a fase executiva do juízo. É um tema amplo, é um tema interessante, mas não é invenção adventista, né? E não somos os únicos que pensam dessa forma, tá bom? Juízo pré-advento. E Jesus entrou no santuário, no Santíssimo do Santuário Celestial, em 1844. De onde vem isso? Uma visão de Ellen White. Falso, porque na verdade o primeiro pioneiro millerita a ter essa compreensão foi Hiram Edson. Naquela ocasião em que, no dia 23 de outubro de 1844, após o desapontamento, ele está caminhando por um milharal, e ele então entende, né? Alguns acham até que ele teve uma visão, né, do que acontecia no céu, e ele entende que Jesus iniciava ali uma nova fase de seu ministério na expiação, né? Isso não anula de forma alguma o que é feito na cruz. Eu acho que daqui a pouco ele vai falar disso também, e eu posso até aprofundar um pouco mais, mas o fato é que nós cremos sim na expiação completa na cruz, porque, de novo, analisando o ritual do santuário, a gente vê que quando o pecador levava o seu cordeiro para ser sacrificado no altar de holocaustos, no pátio do santuário, era sacrificado o cordeiro, o pecador voltava para casa perdoado. A situação dele com Deus estava resolvida. Mas, dali para frente, o sacerdote continuava o seu trabalho. Ele colhia o sangue do cordeiro, levava para dentro do santuário e aspergia esse sangue lá no santuário. Esses pecados simbolicamente manchavam o santuário, de modo que, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, era preciso fazer a purificação do santuário. Se tudo o que acontecia na Terra é uma representação das realidades celestiais, logo, no santuário celestial também é preciso que tenha havido um Yom Kippur, um dia da purificação, um dia da expiação, ok? O dia do Yom Kippur era um dia de juízo, e depois vinha a celebração, a festa do perdão, né? A festa dos tabernáculos. O tabernáculos para nós vai ser a volta de Jesus, a grande festa que teremos quando ele nos buscar deste mundo caído. Bem, então, analisando o santuário terrestre, a cerimônia do santuário terrestre, e levando isso para a realidade celestial, Jesus morre na cruz, a cruz é o altar de holocaustos, o pátio é a terra, e ele então entra no santuário celestial após, né, a sua ressurreição, logo após a ressurreição, e ele ali unge o santuário, né, todo o santuário, como também tinha acontecido na terra quando Moisés ele entra no santuário e ele unge, ele inaugura todo o santuário. Jesus faz isso na sua ascensão, e ali ele inaugura o santuário celestial. O santuário terrestre teve o véu, a cortina lá do templo rasgada de alto a baixo, Deus indicando com isso que o santuário terrestre já tinha agora cumprido o seu papel e a realidade celestial passava a funcionar agora, né? O santuário celestial, com o seu verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacerdote, sumo sacerdote. Em 1844, conforme Daniel 8,14 e Daniel 9, é importante que você faça um estudo mais detalhado sobre isso, Jesus inicia uma nova fase desse seu ministério, que nós chamamos então de início do juízo investigativo, né? Lá no compartimento do Santíssimo do Santuário Celestial. É um assunto muito rico, muito bonito e é bíblico. Não veio de ideias de Ellen White, né? E até porque, como eu disse, o primeiro pioneiro a entender isso e a ensinar isso depois foi Hiram Edson, não foi nem Ellen White. Então, uma pena que aqui Caio, ele não só apresenta o assunto de uma forma equivocada no que diz respeito ao que nós cremos biblicamente, como também está equivocado no que diz respeito à história do adventismo, né? É como eu falei para você, né? Pergunte a um adventista que conhece o assunto, conhece a história, conhece a nossa teologia bíblica, e assim as coisas ficam mais claras.
Peraí, se eles têm os escritos dessa mulher como forma de doutrina, então quer dizer que eles não são protestantes? Correto, pois qualquer igreja que não tem somente a Bíblia como regra e prática de fé deve ser considerada como não protestante. E peraí. Que pena, né? De novo, isso aqui é uma repetição ad nauseam, né? Um repete, o outro repete, quase como papagaios, né? As nossas doutrinas, aqui estão as 28 doutrinas, nada do que está aqui é fundamentado em Ellen White, é unicamente na Bíblia Sagrada. Inclusive a doutrina fundamental número 1 está aqui nesse livro, né? A crença fundamental número 1 é justamente a de que a Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Olha só, eu e minha esposa somos instrutores bíblicos já há mais de 30 anos. Eu já ensinei a Bíblia para muitas e muitas pessoas, você pode perguntar para qualquer uma delas. Pode perguntar. Se o pastor Michelson alguma vez usou algum texto de Ellen White para ensinar alguma doutrina bíblica para você, no estudo bíblico. O nome é estudo bíblico. Eu nunca usei e nunca usarei textos de Ellen White no estudo bíblico, porque não precisamos. Repito, as 28 doutrinas bíblicas adventistas são unicamente fundamentadas na Bíblia, somente na Bíblia. Então, por que não somos protestantes? Se nós cremos no solas da reforma, nós cremos no sola escritura, nós cremos no sola gratia, sola fide, solos Christus, né? Nós cremos nos solas da reforma, sim, senhor. Então, não somos protestantes porque nós temos em alta estima uma mulher que foi usada por Deus, também foi inspirada por Deus para escrever, para orientar, para ensinar, e quando colocamos em prática aquilo que ela nos ensina, é uma bênção. Quanto mais eu leio Ellen White, mais eu quero ler a Bíblia. Ela aponta o tempo todo para a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Falsos profetas geralmente apontam para si mesmos como referência. Falsos profetas geralmente colocam seus escritos acima da Bíblia, e tem vários aí que eu poderia citar, mas Ellen White nunca fez isso. Eu desafio qualquer um a mostrar alguma coisa nesse sentido. Ellen White, repito, sempre exaltou a Bíblia e sempre apontou a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Então, isso é uma inverdade. É lamentável isso, né? Repito, e que fique bem claro, nenhuma doutrina bíblica adventista tem como fundamento qualquer outra coisa, qualquer outro escrito que não seja a Bíblia Sagrada. Para nós, a Bíblia é o cânon. Os profetas bíblicos são canônicos. Qualquer outro profeta que tenha recebido visões ou sonhos, e aqui ele diz, né, teve mais visões do que João, qual o problema? Né? Será que a quantidade de sonhos ou visões determina a importância de um profeta? Então vamos desconsiderar profetas que nem visões tiveram na Bíblia, né? Não é esse o caso. Bem, então, nós a consideramos como uma profetisa não canônica, porque ela não escreveu partes da Bíblia, e ela está subordinada à Bíblia. É assim que um adventista bem informado pensa, crê e ensina. Eles guardam o sábado? Sim, mas não conforme a Bíblia. Você sabia que os judeus, eles evitam de pegar o elevador para não fazer esforço no dia de sábado? Pois então, os adventistas, no dia de sábado, dirigem até o culto. Algo que não... Puxa vida, onde está na Bíblia que pegar um elevador no sábado é pecado? Onde está na Bíblia que dirigir o seu carro, até tomar um ônibus, para ir ao culto no sábado é pecado? É uma pena que essas pessoas façam uma tremenda distorção aqui da prática do sábado. Nós guardamos o sábado, sim, e isso não tem nada de errado, os judeus já fazem isso há muito mais tempo, né? E a guarda do sábado é bíblica. Se você ler a Bíblia de capa a capa, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado após a ressurreição, hein? Maria guardou o sábado, quando estava numa cidade pagã que não tinha lá a sinagoga, Paulo estava lá guardando o sábado. Os mandamentos, lá em Apocalipse 12, 17, é dito que o povo de Deus nos últimos dias estará guardando os mandamentos de Deus. Na Bíblia só tem os 10 mandamentos, não tem outros, né? Então, é uma prática bíblica. Agora, os penduricalhos que os fariseus colocaram ali em torno do sábado, ou que os ortodoxos hoje colocam, não são bíblicos, né? Jesus mesmo foi mal interpretado quando muitas vezes ele realizou curas no sábado. Ele foi visto pelos fariseus, não por Deus, nem pela Bíblia, como um transgressor. Por quê? Porque ele estava quebrando, na verdade, normas humanas, né? Preceitos humanos, esses penduricalhos que colocaram em torno do sábado. Jesus veio para ensinar como guardar o sábado corretamente. É um dia de alegria, é um dia de fazer o bem, é um dia de cura.
O que você não deve fazer, segundo o mandamento, é não trabalhar remuneradamente nesse dia, não fazer teus próprios interesses nesse dia, não falar palavras que não tenham que ver com aquilo que tem relação com o sábado, que é sagrado. Isso é o que a Bíblia ensina. Veja Isaías 58, né, por exemplo. Agora, colocar essas regras humanas em pé de igualdade com o mandamento, isso é um absurdo. E dizer que nós não guardamos o sábado porque nós não seguimos essas regras humanas, isso não faz sentido. Isso não está na Bíblia. Pode segundo a Torá. E eles também não guardam a mitzvot, que é um documento com 613 práticas. Não guardamos a mitzvot, não guardamos o Talmud, não guardamos o Midrash. São literatura hebraica, judaica, não inspirada. Tem lá seu valor histórico, é interessante até conhecer essas coisas, mas nós guardamos a Bíblia, nós seguimos a Bíblia. Então não vamos seguir regras dessa literatura extra-bíblica, porque isso nem foi a prática de Jesus. Jesus não citava essas literaturas, o Talmud e outras, né? Jesus sempre citava as Escrituras, e nós, adventistas, nos pautamos pelas Escrituras para fazer o que fazemos, para obedecer o que obedecemos. A serem obedecidas, nos quais estão ligadas aos 10 mandamentos. Parece que eles não levam muito a sério a Bíblia, né? Parece que é só regrinha, mas na prática mesmo eles não fazem aquilo que a Bíblia exige. Outra coisa. Eu acho bem estranho, né, uma pessoa com a experiência que ele tem, com tantos vídeos já postados, e me parece ser um estudioso da Bíblia, né, afirmar que a Bíblia diz o que ela não diz. Né? Essas regrinhas não estão na Bíblia. Os fariseus é que tinham essas regrinhas. Né? Ele mesmo cita aqui literatura extra-bíblica para depois dizer que nós não obedecemos a Bíblia. Sim, nós obedecemos a Bíblia, e por isso guardamos o sábado, mas não levando em conta essas regras que não estão na Bíblia. É uma pena que aqui toda essa confusão seja feita, né? Pergunte ao adventista, faço um convite para você, uma sugestão, se você não é adventista, se convide, eu tenho certeza que essa família adventista vai ficar muito feliz, se convide para uma família adventista para participar de um culto de pôr do sol com essa família, passar um sábado com essa família. Né? Se você mora aqui em Tatuí, eu vou ter o maior prazer de receber você na minha casa, minha esposa e eu, para a gente fazer um culto do pôr do sol, para receber o sábado em família, para orar juntos, cantar hinos espirituais, orar, receber o sábado. Depois passar o sábado em família, estudando a Bíblia, de manhã indo à igreja, participando da escola sabatina, do culto, à tarde fazendo visitas missionárias, dar um estudo bíblico, visitar alguém no hospital, passar um tempo em meio à natureza com a família, ali com os filhos, com a esposa, e depois se despedir do sábado com o culto de pôr do sol para receber a nova semana. É uma bênção, é algo maravilhoso, como foi bom eu descobrir essa verdade na Bíblia. Então eu convido você, se convide. Se você conhece uma família adventista aí, fiel, né? Se você conhece uma igreja adventista aí próximo da sua casa, vá lá, faça uma visita, converse com um ancião, com algum líder da igreja e pergunte, olha, eu posso participar com vocês de um culto de sábado para ver como é que é? Tenho certeza de que você vai ter outra ideia a respeito do que é guardar o sábado, que infelizmente é apresentado aqui como de forma muito distorcida. E se eles quebrarem o sábado, o que acontece? Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Já que querem guardar toda a lei, eles deveriam também obedecer às consequências. No caso, se quebrassem o sábado, deveriam morrer. É isso que a Bíblia diz. Mas deixa eu fazer outra pergunta então. E se um cristão adulterar? O que ele merece receber então? Nos tempos bíblicos, a pessoa que adulterasse era apedrejada, também morria. E agora? E essa lei, ela vale para todos ou é uma lei civil praticada numa teocracia lá em Israel? O mandamento em si, se você ler os 10 mandamentos, não falam de apedrejamento, de punição e etc. Então, a questão é, e se eu roubar, e se eu mentir, e se eu matar, e se eu adulterar, o que vai acontecer comigo? É estranho, né? Porque muitos desses evangélicos, eles consideram os 9 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas quando chega no quarto eles pulam, não, isso aqui foi alterado, né? Isso aqui agora é o domingo, então foi abolido, e depois seguem os demais, não matar, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não furtar, né? Não levantar falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar e tal. Por que só um não vale mais? Por que só um foi abolido? Por que só um é alvo de crítica, de desprezo por parte de muitos até? Estranho, né? Então a pergunta é, e se adulterar? O que vai acontecer com a pessoa? Tem que matar também, né? Vamos matar os adúlteros hoje em dia? Tem muitos adúlteros por aí, né? Que então devem ser apedrejados. É isso que o Caio está propondo aqui?
Tenho certeza que ele não falaria dessa forma com relação ao 7º mandamento. Quando isso ocorre, opa, peraí, agora a gente precisa falar sobre a graça. Jesus agora faz sentido, né? Então, eles acabam misturando o judaísmo com o cristianismo. Nossa, eu não sabia disso. Não, a graça não faz sentido só na hora que você quebra o mandamento. A graça faz sentido sempre. A graça é a graça de Deus por meio da qual somos salvos. Nós somos salvos pela graça, nós somos perdoados nossos pecados e somos salvos pela graça para a obediência a Deus. O que Jesus disse com respeito aos mandamentos? Se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. A gente obedece à lei de Deus não para ser salvo. Todo adventista, pelo menos adventistas bem instruídos na Bíblia, sabem que a salvação não é pela prática das obras. A salvação é pela graça, você é salvo. E aí a pergunta que você faz ao Deus que te salvou é: Senhor, o que queres que eu faça? Como devo viver? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então, essa dicotomia artificial e irreal que muitos evangélicos fazem entre graça e lei não existe na Bíblia. E nós não estamos aqui misturando judaísmo com cristianismo, não, estamos levando em conta a Bíblia. Não me importa o que judeus pensam sobre isso, o que cristãos pensam, o que me importa é o que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça para a obediência à lei de Deus, né? Nós somos salvos pela graça para praticar boas obras. É bíblico isso, né? E as boas obras serão consequência natural na vida de um cristão convertido, de um cristão salvo. Esse assunto também dá muito pano para manga, né? Lei e graça, como é que funcionam, como é que é isso, né? Mas resumidamente assim, a lei diagnostica o pecado, mas não é ela que limpa o pecado em nossa vida. Quem limpa o pecado é Jesus. Então a lei mostra o que é pecado é transgressão da lei, e isso é bem amplo, né? Porque a lei de Deus não é só o que está escrito ali, a lei de Deus, ela tem princípios universais, princípios eternos, abrangentes, que Jesus mesmo expandiu lá no monte, né, no Sermão do Monte. Por exemplo, vocês leram o que está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que falar mal de um irmão, amaldiçoá-lo, fazer fofoca, está matando. Vocês leram o que está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para outra pessoa, né, com uma intenção impura, cobiçosa, já está adulterando o seu pensamento. Então Jesus não aboliu a lei, pelo contrário, ele engrandeceu a lei. Ele ampliou o sentido, a compreensão que nós temos da lei. Ele parte da palavra, do texto, e mostra como os princípios que estão por trás do texto são bem mais abrangentes, né? Então, pecado é a transgressão da lei, ou seja, quebrar a vontade de Deus expressa em sua palavra. Então, a lei mostra o que é pecado, e Jesus vem com a solução: a graça, o perdão e o poder para levar uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Eu vejo isso de uma forma tão simples, mas é uma pena que muitos coloquem a lei e a graça em oposição, em contradição, sendo que isso não existe, né? O próprio Jesus foi fiel aos mandamentos. Ele diz lá em Mateus 5, não pensem que eu vim quebrar ou abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir, né? Ele veio para dar o exemplo, e deu mesmo na sua vida. E nós o temos como nosso modelo, pura e simplesmente. Peraí. Esse livro aqui, eu devo devolver ou não? Deixa eu ver. O Grande Conflito. Cara, procure uma igreja adventista mais próxima e devolva esse livro aqui que é muito herético. Lembra da Ellen White? Pois é, ela que escreveu isso daqui, ó. Pois é, me lembro bem quando eu estava conhecendo, né, a igreja adventista, e aí eu me interessei por ler esse livro, Grande Conflito, e os líderes da igreja a qual eu pertencia disseram: não leia esse livro, né? Esse livro está todo errado, tem muita heresia. Eu era um jovem, né? E geralmente quando fala isso para um jovem, ele fica ainda mais curioso, né? Mas eu entendi que os bereanos na Bíblia são aqueles que conferem tudo pela Bíblia, né? Eu já levava a sério a Bíblia Sagrada, já estava estudando a Bíblia fazia um bom tempo com os adventistas, então eu pedi esse livro e eu devorei. Que livro maravilhoso! E eu comparei com a Bíblia. E fiquei surpreso em perceber que o livro Grande Conflito não tem nada que contradiga a Bíblia. Não sei se o Caio leu o livro, né? Mas assim, é um desserviço dizer para as pessoas: não leiam, queime esse livro, devolva esse livro. Eu diria o seguinte: devolva, mas primeiro leia. E se você achar que deve devolver, tudo bem, devolva. Ele foi dado de presente, né? Você pode aceitar ou não. Nós entregamos aí 27 milhões desses livros em todo o Brasil nos últimos 2 anos, né? E fizemos isso de graça, com muita satisfação, porque é um livro abençoado. Eu fui muito abençoado, já li várias vezes esse livro, Grande Conflito. Tem aqui no meu canal uma playlist em que eu gravei cada capítulo, fiz comentários, né, o Grande Conflito. Eu desafio você, na verdade, né, antes de devolver, se você quiser devolver, leia. Leia com a Bíblia do lado e vá conferindo cada texto.
tá? Comparando com a Bíblia. Depois me diga se você não foi realmente abençoado com essa leitura. Então seja bereano, tá? Analise tudo, né? Investigue, compare com a Bíblia, avalie as coisas pela Bíblia. Note o que disse João, né? Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. A prova é a Bíblia. E se você considerar que é uma literatura boa, por que não ficar com ela, lê-la, né? E levar em consideração para a sua vida. Tem outro vídeo aqui também que o mesmo Caio divulgou, eu vou mostrar para você aqui também, ouça só o que ele diz. Por que eu não seria adventista? Exclusivismo religioso. Jamais eu diria que a igreja que frequento é a remanescente e a única verdadeira e que as outras apostataram da fé. Agora pensa comigo. Olha só, exclusivismo religioso. Até nesse livro aqui é dito que nós não somos exclusivistas, né? Eu vou deixar para você aqui na descrição um outro vídeo e uma apresentação em Preze que eu fiz naquela época em que o pastor André Valadão, ele chamou a nossa igreja de seita e nos criticou aí num culto e tal. Eu apresentei um sermão com o título Somos da Seita de Cristo. Por favor, assista, tá aqui na descrição o link, tá? E veja o Preze. Ali eu mostrei várias citações de literaturas oficiais adventistas que mostram que nós não somos exclusivistas. Nós consideramos as outras religiões e entendemos que Deus tem seus filhos espalhados por todas elas e que haverá no céu pessoas salvas de todas as igrejas, até ateus convertidos, né? Como já disse. Então, essa ideia de que seríamos exclusivistas é totalmente falsa. Né? É lamentável dizerem isso. Agora, com relação ao remanescente, olha o que diz o Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só. E também tem o testemunho de Jesus, né, que lá em Apocalipse 19:10 é o Espírito de profecia. Bem, se é um resto desse povo que ao longo da história foi e tem sido o povo de Deus, ele é um remanescente, é o restante. E o Apocalipse traz ali as características do remanescente. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Logo, uma igreja, uma pessoa, um povo que tem essas características faz parte do remanescente. São fiéis aos mandamentos de Deus e tem o dom de profecia verdadeiro, o testemunho de Jesus. Então, é isso, né? Se nós consideramos os remanescentes, nós fazemos o que está escrito no texto? Nós obedecemos aos mandamentos de Deus? Nós levamos a sério o dom profético de Deus? Se sim, fazemos parte desse remanescente, sim. Né? E outros mais, muitos farão parte desse remanescente. É só colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Mas dizer que somos exclusivistas, falso. A própria Ellen White diz que Deus tem seu povo em todas as igrejas, protestantes, católicas e até fora do cristianismo. Ela fala sobre pagãos que viveram a luz que tinham. Que eu comentei agora há pouco não foi baseado no nada, né? Então, lamentável passar essa ideia de que nós pensaríamos que somos os únicos salvos e a última bolacha do pacote. Por favor, veja, assista ao sermão, que eu vou deixar aqui na descrição, e veja também o Preze com os textos, todas as referências que eu coloquei. Inclusive, eu coloquei ali algumas referências de igrejas que creem, por exemplo, que Miguel é Jesus, exatamente como a gente. Eu coloquei ali uma publicação acadêmica, uma revista acadêmica luterana, com um artigo que defende exatamente essa ideia. Spurgeon, um grande pregador, também cria que Jesus é Miguel. E vários outros reformadores e pessoas, né, teólogos, acreditam da mesma forma que nós. Não somos os únicos que creem que Jesus é Miguel, sem deixar de ser Deus pleno. Né? É um dos títulos de Jesus, uma das formas como ele se apresenta. Jesus também é o filho do homem. Ao dizer isso, estamos dizendo que Jesus não é Deus porque ele é homem? Não. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe do que se trata isso, né? Essa expressão é o filho do homem. Também coloquei ali naquele vídeo textos, né, de outros cristãos, de outras igrejas, que creem como nós, bem próximo do que a gente crê com relação ao santuário celestial e ao juízo. Olha que interessante. Em relação também com a expiação ampla de Jesus no santuário celestial, na cruz completa, mas prosseguindo sua obra, aplicando seus méritos aos pecadores, né, como fazia o sacerdote quando entrava no santuário. Então, há outras pessoas, outros crentes, né, será que eles também são hereges, então, porque creem dessa forma? Bode Azazel, né, no sermão eu apresento ali a literatura hebraica, comentários, né, do Antigo Testamento,
em que o nome Azazel é atribuído a um demônio, né? Então é estranho, né, que algumas pessoas nos acusem de hereges porque nós cremos que o bode Azazel representa Satanás e o bode para o Senhor é Jesus. Pois é, mas não somos só nós, né? Os próprios hebreus entendem que Azazel é um demônio. E esse bode não tinha o sangue derramado, ele morria lá no deserto. O bode que tinha o sangue derramado e que perdoava pecados era o bode para o Senhor. Então não é uma crença herética dos adventistas. Analise, estude esse assunto e outros mais para você perceber como fazem distorções e espalham falácias por aí a respeito do que nós cremos, tá bom? Uma igreja com menos de 200 anos de idade afirmar que é a única remanescente, que somente ela guarda a lei de Deus, isso é uma prepotência, ele fala aqui. Imagina então o que devem ter dito sobre os cristãos do primeiro século, né? Vocês, cristãos, que têm aí poucos anos de existência, seguidores de Jesus, vão querer agora competir com o judaísmo que tem milhares de anos? Esse argumento aqui é fraco, né? A igreja, com esse nome, pode ter aí seus quase 200 anos, mas as crenças que essa igreja advoga já existem desde sempre, né? Eu repito, o importante é que sejamos bíblicos. Não é o tempo de existência de uma igreja organizada. Se você conhece a história do Adventismo, você sabe que essa igreja não surgiu de uma dissidência, né, como várias outras já têm surgido por aí. A igreja surgiu naturalmente, no momento profético, da união de pessoas de várias religiões que entenderam que eles tinham crenças compartilhadas agora, que eles tinham uma mesma esperança. E depois, 20 anos depois do desapontamento, é que eles vão se organizar com esse nome de Adventistas do Sétimo Dia, um nome escolhido porque expressava muito bem, resumidamente, as principais crenças desse povo, né? Adventistas, porque creem na volta de Jesus, um termo que se aplica ao futuro, à esperança futura, e do sétimo dia, a sua crença criacionista no sábado como memorial da criação, algo que aponta lá para a origem, para a criação, para a Gênesis, né? É isso. Então, é um argumento que não se sustenta também, né? Quem são vocês na fila do pão? Surgiram há poucos anos. Que diferença faz termos surgido, né, há 200 anos ou como os presbiterianos, aqui é o caso do Caio, né, terem surgido uns séculos antes disso. Se for para comparar, então o catolicismo é muito mais antigo e o judaísmo mais ainda, né? Então é um argumento bem fraco. Prepotência. Esse exclusivismo é sim uma das características de uma seita. Afinal, será que todas as outras igrejas, como batistas, presbiterianas, assembleianas e metodistas, estão erradas e somente eles estão certos? A Bíblia já expliquei isso também, né? Nós, protestantes, seguimos a Bíblia como a única regra de fé e prática. Nós também. Mas, para os adventistas, os escritos de Ellen White preenchem lacunas nos textos bíblicos. E olha só, dizem que não é canônico, mas na prática é impossível ser batizado no adventismo sem crer em Ellen White. Se você... Não é canônico. Ellen White diz que não é canônica, a igreja ensina que não é canônica, e nos estudos bíblicos não usamos Ellen White para doutrinar as pessoas, digamos assim, né? Então, realmente, eles tentam forçar o tempo todo a ideia de que nós colocamos Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia, para preencher lacunas na Bíblia, só se fosse uma segunda Bíblia. Não é assim, não funciona assim. Por favor, não leve isso como sendo algo verdadeiro. Leia a nossa literatura, pergunte a alguém que conhece do assunto, né? Não funciona dessa forma. E não existe isso, né, de exclusivismo e de que os outros estão todos errados. Ele vai falar de Babilônia daqui a pouco aqui, né? Então todos estão em Babilônia. Calma, nós temos que entender esse assunto com mais calma. Você não lê os livros dela, é até visto como alguém espiritualmente fraco. Cristo... Ah, sim, e aí não pode batizar que não crê em Ellen White. Veja, a própria Ellen White diz que crer nela ou não, no seu dom profético, não é prova de fé, né? Mas eu acho um tanto estranho, na verdade, alguém que diz ser um adventista, sendo que os adventistas, na igreja adventista, crê que Ellen White é uma verdadeira profetisa, não canônica, mas uma profetisa, e essa pessoa dizer, não, mas eu não acredito nisso. Ou então, eu sou adventista, mas não quero guardar o sábado. Eu sou adventista, mas eu não quero, não creio na volta de Jesus. Não creio que nós temos que fazer uma reforma de saúde, deixar de comer carnes imundas e beber álcool. É estranho isso, né? Como que eu posso me dizer alguma coisa sem crer naquilo que aquela coisa ensina, né? Ou aquele povo, né? Seria um tanto desonesto intelectualmente falando, né? Eu levei um bom tempo para aceitar o dom profético de Ellen White. Estudei, comparei, li muito até aceitar. E aí, finalmente, depois de vários estudos com relação a outros assuntos, eu pedi o batismo, né, conscientemente. Então, não é que a pessoa não possa, é estranho que não seja, né, aceitar
dizer que pertence a um povo e não crer naquilo que aquele povo crê e acredita. Faz parte do nosso pacote de crenças crer no dom profético. Acreditar que Deus continua usando pessoas para trazer mensagens inspiradas para a igreja, sendo que essas mensagens não são uma segunda Bíblia. Faz parte do nosso corpo de crenças acreditar que existe um chamado de Deus para uma reforma de saúde, que o sábado continua valendo como dia de guarda, que os mortos estão inconscientes na sepultura até a volta de Jesus, que existe um santuário no céu no qual Jesus está intercedendo por nós, e etc, etc, etc. Então, se eu aceito ser um adventista, eu também estou acolhendo, aceitando, crendo nesse corpo de doutrinas que é bíblico. É isso. Teologia e a natureza de Cristo. Ellen White afirmou que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Mas espera aí, Jesus assumiu a forma humana? Sim, ok, mas sem pecado. Se ele tivesse algum traço de pecado, ele não seria santo e não poderia morrer pelos nossos pecados. Outra distorção. É preciso entender bem o que Ellen White fala sobre cristologia. E eu recomendo para você um livro da Casa Publicadora Brasileira, tanto para adventistas quanto para não adventistas, que é o livro Ellen White e a Humanidade de Cristo. É um tremendo estudo de um teólogo a respeito dos textos em que Ellen White fala sobre essa maravilha de assunto que é a cristologia. Quem foi Jesus? Como ele veio à Terra? Ele veio, segundo a Bíblia, na semelhança de carne pecaminosa, mas não em carne pecaminosa. E Ellen White deixa isso muito claro. Como que ela expressa essa questão de que Jesus veio com essa natureza caída? A ideia é a seguinte: Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado por ele. Como assim, pastor? Jesus sentia frio, sentia fome, sentia tristeza. Todas essas fraquezas que o ser humano tem, não no sentido moral, mas no sentido de consequência mesmo do pecado, Jesus teve. É óbvio isso, Jesus morreu, inclusive. Mas Jesus não tinha tendências para o pecado, ou seja, não era tentado pelo pecado como os seres humanos pecadores são. Jesus não tinha propensões para o pecado. Quando Satanás se aproximou, ele disse assim, aí não tem nada a ver comigo, não tenho nada com ele, né? Jesus não tinha isso, Jesus nasceu já com a natureza não pecaminosa. Dizer que ele veio com a natureza caída não é o mesmo que natureza pecaminosa. E Ellen White deixa isso muito claro. Que pena que o Caio não fez a lição de casa, não estudou o que ela fala sobre isso, né? Esse assunto é um assunto muito interessante, muito profundo. É preciso até tirar as sandálias dos pés quando adentramos isso, porque estamos estudando um assunto sagrado, um assunto especial, né? A natureza de Cristo. Ellen White diz que Jesus é o nosso modelo. Nós temos que imitá-lo, mas nunca vamos igualá-lo. Olha que texto forte e poderoso esse. Como igualar alguém que é Deus homem e que nunca pecou e que não tinha uma natureza pecaminosa, né? Mas Jesus veio sim com a natureza decaída de 4.000 anos de pecado. Jesus não tinha lá os 4 a 5 metros de Adão, Jesus não era um gigante, Jesus tinha a estatura dos seres humanos de sua época, Jesus tinha as fraquezas humanas de sua época, mas não contaminação moral do pecado, pelo pecado. É lamentável, porque essas palavras aqui do Caio e de outros que reproduzem as mesmas ideias tentam fazer parecer que Ellen White ensinou que Jesus era um pecador quase, que Jesus veio com uma natureza pecaminosa. Isso é falso. Ela nunca ensinou isso. E eu recomendo que você leia esse livro, Ellen White e a Humanidade de Cristo, da Casa Publicadora Brasileira. Prática, o que a Ellen White está afirmando é praticamente uma negação da divindade de Cristo. Falso. É um erro gravíssimo no que deveria ser o centro da nossa fé cristã. Juízo. Falso, falso demais, né? Ellen White tem inúmeros textos em que ela diz que Jesus é Deus, que Jesus é tão eterno quanto o Pai e o Espírito Santo, que Jesus não tinha vida derivada, mas tinha vida em si mesmo. Inúmeros textos. Eu tenho estudos sobre isso, tenho vídeos sobre isso, em que Ellen White atesta, prega sobre a divindade de Cristo, divindade plena. Então, dizer que ela teria rebaixado a sua divindade, isso não procede, isso é lamentável. Celestial para analisar quem será inventado para tentar consertar o erro profético. Eles isso aqui eu já expliquei sobre a questão de 1844. E quando ele não veio, criaram essa doutrina para justificar o fracasso. Ou seja, transformaram uma falsa profecia em uma doutrina. Não. Isso é falso, né? Bom, primeiramente que quem anunciou a volta de Jesus para 1844 não foram os adventistas, porque essa igreja nem existia. Tecnicamente, né, falando, foram os mileritas. Foi Guilherme Miller, que era um batista, né, e outros crentes. A igreja adventista vai se organizar com o tempo, então a igreja adventista, Ellen White, nunca marcaram data para nada.
Isso é um erro básico de compreensão da nossa história, né? E a doutrina do santuário, que é uma doutrina, não veio para substituir uma falsa profecia. Isso é falso demais. A gente consegue, pela Bíblia, estudar, entender a doutrina do santuário celestial e do juízo investigativo. Aquilo lá que aconteceu com os mileritas, aquilo foi um erro, né, de interpretação. Nem vou dizer que foi uma falsa profecia, porque tentam fazer parecer que eles premeditadamente anunciaram uma falsa profecia, que enganaram as pessoas. Eles, sim, passaram pelo desapontamento previsto em Apocalipse 10. Estude lá, Apocalipse 10. Mas não foi por maldade, não foi por má intenção. Eles queriam ver Jesus voltar. Eles erraram ao entender de forma equivocada o evento que teria lugar no fim das 2.300 tardes e manhãs, que é um estudo com base em Daniel 8, Daniel 9 e outros textos, né? Mas não erraram com relação aos cálculos e ao fato de que alguma coisa grande aconteceria naquele momento histórico. É o que eu já expliquei, né? A passagem de Jesus para o lugar santíssimo, iniciando uma nova fase de seu ministério celestial. Então, aqui é uma confusão toda de história com doutrina, e é uma pena, porque as coisas não ficam claras e as pessoas que ouvem isso acabam tendo uma impressão totalmente equivocada. Salvação mais sábado. Salvação mais sábado? Dizem que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo, mas tem um porém. Quem não guarda o sábado não é salvo. Então, não é mais graça. Qualquer coisa além de Cristo já compromete o evangelho. E tem mais ainda. Eles afirmam que igrejas batistas... Não é sábado mais graça ou graça mais alguma coisa. A graça é toda abrangente, ela salva completamente o pecador. Jesus pode salvar completamente todos aqueles que se achegam até ele. Agora, deixa eu perguntar de forma diferente de novo. Um transgressor do 2º mandamento vai ser salvo? Um transgressor do 7º mandamento, já mencionado aqui, vive em adultério, vai ser salvo? Um mentiroso contumaz que não se arrepende, não pede perdão e não muda de vida, vai ser salvo? O Apocalipse fala que não entrarão os mentirosos lá no céu. Uma pessoa que desonra o pai e a mãe constantemente, não se arrepende, não muda de ideia, não muda de conduta, vai ser salvo? Pois é, eu creio que as suas respostas todas foram não, porque um pecador consciente, rebelde, não pode ser salvo. Por que só o 4º mandamento pode ser quebrado? E por que se eu não guardo o sábado, conscientemente me rebelo contra o mandamento depois de ter compreendido que ele é bíblico, eu posso então ser salvo mesmo sendo esse transgressor consciente? Essa é a questão, né? Agora, se a pessoa está cometendo erros, está pecando, sem ter consciência do que está fazendo ainda, né? Aí Deus vai ter seus critérios com relação a essa pessoa, né? Mas se alguém está se rebelando contra a lei de Deus, qualquer mandamento, Tiago 2,10, já leu lá o que Tiago diz? Porque qualquer que cumprir toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os mandamentos. E para deixar bem claro que mandamento era esse a que ele estava se referindo, logo abaixo no texto ele cita alguns dos 10 mandamentos. Olha aí, qualquer um que for quebrado torna você infiel. Ah, mas eu guardo 9 mandamentos, eu só quebro um. Eu só minto. Você acha que é fiel? Ah, eu guardo todos os mandamentos com exceção de um. Eu só roubo de vez em quando. É fiel? Pois é. A pergunta não é até quanto eu posso desobedecer e ainda me considerar salvo. A pergunta é, Senhor, eu quero ser fiel a todos os seus mandamentos. Né? Como que eu devo fazer isso? A Bíblia ensina. Uma pena, né, que essas coisas sejam tão mal esclarecidas por aí. Presbiterianas e metodistas estão em desobediência a Deus por não guardarem o sábado. É isso mesmo que você ouviu. A sua igreja pertence à Babilônia e apostatou da fé. Será que todas essas igrejas tradicionais estão erradas e somente o adventismo está certo? De novo a ideia de exclusivismo, né, de que nós veríamos os demais como errados e Babilônia, etc. Babilônia é um sistema de erro, de engano, que está muito claro no Apocalipse. O Apocalipse deixa claro que haverá o povo de Deus, né, o remanescente, que é um povo, extrapola inclusive placas de igreja, né, e a Babilônia, que é o povo que vive na confusão doutrinária, conscientemente seguindo a besta, o anticristo, o falso profeta. Isso é com você e Deus, né? Se você insiste em permanecer no erro, você está se preparando para fazer parte de Babilônia, né? Porque Babilônia significa confusão, confusão doutrinária. O vinho da prostituta, lá de Apocalipse 17, que é dado para a beber a todas as pessoas do mundo e com o qual elas se embriagam, elas ficam entorpecidas
com o engano, com a mentira. Então isso é com você e Deus, né? Se você quer seguir a verdade como está na Bíblia, você vai fazer parte do povo de Deus, você vai fazer parte do remanescente de Deus. Agora, se você insiste no engano, na mentira, se você insiste no erro, sabendo que a Bíblia ensina uma coisa, você continua querendo obedecer a mandamentos humanos, a orientações criadas por seres humanos, a falsos ensinos, você está se preparando para ser um forte candidato a membro de Babilônia. Né? Isso é bíblico, né? Então existe a confusão e existe a verdade. A verdade liberta, a confusão enreda, a confusão deturpa, ela embriaga, ela leva para o erro. Então, fica aqui meu apelo, né? De novo, com todo o respeito ao Caio, mas fica aqui meu apelo para que você estude por si mesmo, para que você investigue a Bíblia, analise as coisas como estão na Bíblia, a literatura oficial, né, da Igreja Adventista, não só a opinião de alguns por aí, e tome a sua decisão, né? Deus ele vai com certeza abrir seu entendimento, Deus vai mostrar para você o que é a verdade. O Espírito Santo ele tem um grande interesse em nos mostrar a verdade, porque a verdade liberta, né? E é dito que o Espírito nos guia a toda a verdade. Se isso que eu estou dizendo aqui para você nesse vídeo for falso, a promessa de Deus na Bíblia é que aqueles que querem conhecer a vontade de Deus saberão se o que eu ensino vem de Deus ou se é palavras humanas apenas. Então, se você é um servo de Deus, se você realmente é uma pessoa sincera, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai ser orientado por Deus, pelo Espírito Santo. E aí você vai ser libertado, né, liberto dos enganos e vai ter a alegria de viver na verdade. Agora, se você não tem essa disposição de ser fiel, de obedecer, de fazer o que Deus quer, aí sinto muito, mas você é um forte candidato para viver no engano e um dia fazer parte desse grande sistema de mentira que é a Babilônia. Neste momento, nós estamos na nossa fase de decisão, né? Estamos decidindo para que lado vamos, né? E Deus, repito, tem seus filhos sinceros em todas as igrejas, tanto é que Apocalipse 18 diz assim, sai dela, povo meu. Dela o quê? Babilônia, da grande Babilônia. Então lá dentro da Babilônia, Deus tem seus filhos sinceros, seus queridos filhos que no momento certo vão ouvir a voz do Espírito Santo e vão fazer parte desse povo que estará se preparando para a volta de Jesus. Fica aqui então o meu convite para que você estude, para que você analise com calma, com oração, e também o meu convite para o querido Caio, para que ele também estude mais e conheça um pouco mais dessas coisas. Continue seu ministério de ensino, né, no YouTube, isso é importante, mas evitando então basear-se, né, em falácias, no espantalho, né, para falar coisas sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.